queria fazer era perguntar para você, ô Thiago, porque você veio de outra área, você era da área de saúde. Sim. Então, o que te despertou, chamou a atenção, né, na consultoria financeira? Se foi a remuneração ou se foi porque você foi atendido por um consultor, você falou, pô, você teve sua vida financeira impactada por isso? E como é que foi esse processo de transição? Quanto tempo ele durou? Se você em um dia estava na área da saúde, no outro você falou, pô, agora é consultor, sai aqui do zero e vambora, vou desbravar o mundo aqui, tô descalço. Né? Cara, foram na verdade 20 anos numa mesma empresa, então eu fiz carreira ali, mas desde 2007, 2008 eu estudava finanças pessoais de uma forma geral, era o leitor de Gustavo Cerbasi meio que assíduo, assim. Uhum. E eu tinha noção de que isso poderia impactar. Eu vim de um lar que sem grande grana e, para mim, fazia sentido buscar mudar de vida. E aí eu mudei de vida na trajetória profissional e estudava muito disso porque eu achava que isso era importante. E queria, de alguma forma, impactar as pessoas. O meu TCC do INSPER foi um business plan de uma empresa de planejamento financeiro. Legal. E a conclusão foi, essa conta não fecha. Aí eu falei, bom, então não vou pôr o samba na rua, deixa quieto isso aí para um outro momento da minha vida. E aí, enfim, o tempo foi passando. Em 2021, eu decidi ali, pós-pandemia, me desligar da empresa e me conectei numa empresa de planejamento financeiro. E basicamente, a ideia era planejamento financeiro, não era consultoria. E logo no começo, sei lá, os primeiros 3 meses ali, tentando aprender o que eu tinha que fazer com o cliente, eu ouvi um podcast com o Felipe, o Vitor, com o Kleber da Top Invest. E contando o modelo da consultoria, e pô, nunca tinha ouvido falar do Felipe. Eu simplesmente ouvi aquilo e falei, mentira. Impossível que esse negócio pare em pé. Eu tinha já feito o business plan, pô, esse negócio não para em pé. O Felipe tá de conversa e nem conhecia. Fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, será que... Sabe quando você sai dali afirmando que não é, mas depois você fica, pô, se for é legal. Porque era um negócio pró-investidor, pró-cliente, no fim das contas. E o que eu via? Na minha pouca experiência que eu tive de planejamento financeiro, eu não tinha um produto, na minha ignorância, que eu poderia abordar o meu network. Então eu fiquei muito restrito em termos de prospecção. Falei, acho que não faz sentido levar isso aqui para as pessoas. E aí, em dado momento, eu fui impactado pela propaganda do MBA do grupo. Você pode fazer um MBA e receber de volta a grana da mensalidade aqui. Só tem que atingir uma meta XYZ. Eu falei, cara... Se tornar um consultor... Se tornar um consultor, atingir uma meta de patrimônio... Que era 10 milhões? 10 milhões sob gestão. Falei, cara, eu não sei muito bem o que esses caras fazem, mas eu acho que eu sou capaz. Só se ele botasse o dinheiro que ele já tinha, já batia a meta, já, né, Thiago? Eu tô esperando a próxima plaquinha, eu vou assinar um contrato comigo mesmo, só pra dar um... Mas, falei, cara, eu acho que dá pra ir. Fiz o MBA, enfim, vim pra todo o processo. Cara, de fato, foi surpreendente, assim, a velocidade que a coisa andou, porque eu acho que da noite pro dia é como se eu tivesse agora sim um produto que, cara, pode abordar o seu network sem medo de ser feliz, porque é um produto muito bom pra maior parte das pessoas. Então foi um pouco assim a minha transição. Eu diria que eu ainda tô num processo de transição. O Rico falou, pô, o início são 2 anos, eu tô há praticamente 18 meses, então tô construindo todo o meu processo, mas tô muito feliz com tudo que veio até aqui e sei que tem muito mais pela frente. Legal. Isso que o Thiago tá falando é muito legal, porque esse MBA, né, é o mesmo processo quase que da formação de consultor que a gente tá falando aqui hoje, né, que foi aqui eu fiz a live ontem. É incrível, né? Na época que eu comecei lá atrás, em 2011, eu, o Thiago Negro, a gente começou junto, então desde lá de trás que a gente já se aguenta. E lá atrás não tinha ninguém para ensinar a gente. A gente começou, na época a gente era dentro de uma outra corretora chamada iCap, que na época chamava MyCap, né? Corretora inglesa e tal, e todo mundo a gente vendia. O nosso pitch de vendas era... é a corretora que a rainha, blá, 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 investe junto. Cara, era todo um pitch e, de fato, tava lá algumas coisas da rainha, de fato, da família real. Mas se chamava MyCap. Aí a gente era atrelado a MyCap. Como a gente vendia isso, cara? Era bizarro, não era muito difícil. Então a gente decidiu mudar para uma outra que era mais difícil ainda de vender, que era a XP. Que não tinha conversa. XP, o que é XP?
Mas que pelo menos a gente falava, corretora inglesa e tal, né? Da rainha. Da rainha. Da rainha. E agora da XP, quem é? Vai Naquela falar, época não adiantava você falar, do Guilherme Benchimol. Pô, ninguém nem Quem é sabia esse que era cara? Benchimol. A gente tinha que andar com uma revista da Exame, cara. A gente comprou, todo mundo comprou a revista da Exame e falava, olha, ele saiu na capa aqui, esse daqui é o Guilherme, esse daqui é o Leal. Uhum. E a gente tinha que ficar provando quem era o CEO, quem era o VP, sabe? Era um negócio maluco. E a gente ligava e falava assim, olha, eu sou aqui da XP, XP, o Windows, porque tava bem na época do Windows XP também. Sensacional, Então era cara. muito, pô, era Pelo menos muito o Bill difícil. Gates todo mundo conhecia. Pelo menos o Bill Gates todo mundo conhecia. Sim, eu não XP porque ele investiu em Era muito difícil, cara, muito difícil. Não existia curso, não existia formação, não existia MBA, não existia nada, absolutamente Tinha que nada. ser na focado. raça, total. Tinha que ser na raça. E quantas pessoas investiam na bolsa nessa época? Pô, sei lá, menos de 100 mil, 200 mil talvez, muito menos, acho Óbvio menos. que nem todo cliente precisa investir na bolsa para ser cliente, Sim, mas é importante exato. mostrar um pouco do nível de educação financeira do Brasil naquele momento. Mas eu acho que né? eram 100 mil, cento e poucos mil. Pô, bizarro a diferença, bizarro. E aí a gente tinha que ficar ligando, né? A gente pegava ali, não vou falar como que a gente pegava telefones para não se comprometer, mas pegava telefones ali, mas na lista amarela também, pegava a lista amarela para ligar. E, cara, a gente tentava na raça ali, pegar o telefone, pô, vou tentar esse discurso, não deu, vou tentar outro agora, vou tentar outro. Ou seja, não tinha uma formação. Isso que o Thiago tá falando é muito legal, porque, cara, hoje a gente incentiva, né, como grupo primo, a gente consegue incentivar um cara a, pô, você tem interesse? Então paga aí o valor de um MBA, você vai ter todo o conhecimento de um MBA, assim como na formação de consultor hoje, você vai ter todo o conhecimento de uma formação, você vai ter... Pô, vai estar capacitado a executar um trabalho que te dá 10, 15, 20 mil reais daqui a alguns poucos anos, que se a gente comparar essa profissão com a do médico, Gui, pô, é bizarro isso aqui. Porque, pensa, um médico ele trabalha há 5 anos. Uhum. Desculpa, estuda 5 anos. No mínimo. No mínimo, esse é o mínimo. Ele já tem que vir de uma família minimamente boa com grana. Ou ele tem que estudar muito para passar numa federal. Outlier. Tem que ser um outlier. Então vamos pensar no cara que não é o outlier por ele próprio, mas pela família, porque tem grana. Paga ali, pô, o cara vai pagar ali talvez até 1 milhão ou milhões para poder pagar uma faculdade durante esses 5 anos. Enquanto isso, ele não trabalha na profissão. Ele não pode estagiar, esse primeiro, segundo, terceiro ano, quarto ano, não faz nada, não ganha R$1. Depois que ele se forma, ele ganha 20 mil, começa a ganhar talvez uns 10 a 15 ou 20 mil reais, porque ele tá virando noites num plantão. Se ele não fizer residência, né? Se ele não fizer residência. Que são os 6 anos da faculdade, mais os 2 anos da residência de clínica, para depois ser um cirurgião. Então, às vezes, as pessoas começam a trabalhar com Uma 10 década. anos depois. Com né? 10 anos depois. tranquilamente. E começa a ganhar seus 20, 30 mil depois de tudo isso. Cara, isso é um tempo considerável. E essa é a profissão que, pô, pelo menos meus pais falavam, pô, pra ser rico, filho, você tem que ser médico. Então eu olhava pra isso e pensava, cara, você tem que ser médico, mas eu não queria ser médico, obviamente. E aí eu, então, vi a carreira no mercado financeiro desse jeito também, assim, meio que ser base, CBN, escutando Mauro Halford. Era isso, essa era a minha vida também. Cara, não tinha nada. Hoje, olhando pro que a gente tem aqui, pô, é uma formação que o cara vai sim pagar um valor por ela, mas que o que aconteceu com o Thiago? Pô, a gente capacitou esse cara, colocou cliente na frente dele, lead na frente dele para ele ligar ali, um telefone, um contato para ele ligar. Aqui dentro, continuou capacitando ele, ensinando o que deveria fazer, deu toda a estrutura, um ecossistema favorável para ele conseguir performar. E ainda quando ele bate os seus primeiros 10 milhões, que para quem tá escutando pode parecer um negócio bizarro, de falar, caramba, 10 milhões de reais, Quanto como tempo assim? o Thiago bateu? 5 ou 6 meses. Então, tá aí. E aí, devolve-se então o valor de um MBA. E a mesma coisa acontece na formação, né, de consultores de elite. Então, é um negócio assim que não existe isso no mercado, ainda não existe no mercado, talvez um outro queira fazer também parecido, mas isso não existe e, pô, quem dera existisse isso lá atrás, porque o quanto que eu gastei de dinheiro para aprender, eu tenho certeza que pagaria 3, 4 vezes um MBA. Né? Então, às vezes a gente não coloca na conta o quanto de tempo que a gente gasta para aprender uma profissão sozinho, e não calcula o dinheiro que você está colocando na frente, que poderia te economizar ali muito, muito tempo, que é a moeda mais cara, pô. O tempo não volta. Eu acho que o mais... Desculpa, pode falar. Não, ia só comentar que a gente às vezes acha que não é para todo mundo, né? E talvez nem todo mundo se adapte à carreira. Mas a gente tá tendo esse bootcamp que você comentou aqui hoje e... Vou passar lá já. Cada consultor tem uma squad ali, né? Alguns alunos que tá monitorando, ajudando, etc. No meu grupo, a minha amostra viciada disso é apenas 3. Uma ex-bancária,
um cara de tecnologia e um cara que atua em portaria. Você tá monitorando, pessoal. Ele hoje atua como porteiro. Olha que bacana. Assim, o cara tá, obviamente, se qualificando, buscando esse entendimento. E, cara, ele pode dar certo nessa carreira tanto quanto qualquer outro. Então é um negócio que é possível, de fato. Tem que arregaçar as mangas e trabalhar pra chuchu. Mas é bem possível. Mas boa, vamos fazer o seguinte, o pessoal vai almoçar 1h, às 13h, e eu vou tentar pegar agora aqui o celular e mostrar para vocês o que o Thiago acabou de falar. Então, acho que a grande sacada da formação do consultor de elite, além de dar todo o material para você estudar, com avaliação, para ver se você está se capacitando da maneira correta, acho que o pessoal do Portfólio identificou, cara, e se a gente colocasse um consultor mais experiente para ajudar essa pessoa, acompanhar algumas reuniões no começo, como ouvinte, depois passar a fazer as primeiras reuniões com o consultor mais experiente e depois passar a fazer as reuniões sozinho ou sozinha. Então, acho que essa foi a grande sacada da formação do consultor de elite. Isso foi genial. Não, eu te dou o material. Cara, tem as avaliações para você ver se você tá de fato aprendendo, sentir mais confiante. Cara, aí no começo você não vai ficar sozinho no mar, pô. A gente vai junto com você. Cara, você vai assistir as reuniões como ouvinte, depois vai ter as reuniões acompanhados da sua própria reunião, acompanhado do consultor mais experiente, depois, aí já tá bom, né, pô? Aí também não dá, uma hora você tem que amadurecer e andar com as próprias pernas, mas aí você já vai estar muito preparada. Tá tudo pronto aí, Marcelo? Você me dá o microfone aqui, então vocês vão me assistindo por aqui. Com certeza. Vai lá, Gui. Então, coloca aqui pra ver se a gente vai aparecer aqui. Tá ligado, Mickey? Coloca aí, Bel, pra gente ver se vai conseguir. Se Isso tá é uma certo. novidade aqui no grupo. Isso é uma novidade, Premium. tá? Então. Só tem aqui nesse podcast. Só tem, porque eu quero mostrar pra vocês, de fato, o que tá acontecendo. Boa! Olha, gente! que isso, hein? Que isso, cara! Vamos dar uma volta, então, no escritório. Pessoal, vocês vão ouvir o pessoal aqui também. Então, estão me escutando aí, Biel? O pessoal tá conseguindo me escutar? Me responde aí, tá? Vamos lá, a gente vai sair aqui da sala do podcast para vocês verem que efetivamente está rolando o bootcamp. E nesse bootcamp, 3 ou 2 pessoas, que são alunas aqui da formação do consultor de elite, estão sendo acompanhadas por consultores mais experientes. Espero que eles não tenham ido almoçar ainda. Se eles forem almoçar vai ser vergonhoso. Mas não, já tô vendo aqui. Que o pessoal, formação com a promessa, conteúdo, avaliações e acompanhamento de consultores que já estão trabalhando e são mais experientes. Então dá uma olhada aqui, ó. Algumas dessas pessoas são consultoras, outras são alunas da formação do consultor de elite e estão sendo acompanhadas pelos profissionais. Não só essa parte, como a próxima parte aqui. Então deixa eu ver se eu pego um consultor aqui. Mestre, tudo bem? Bem? Tem que falar aqui no mic. Você é consultor? Consultor. Seu nome? Matheus. Matheus, você está acompanhando hoje alunos da formação do consultor de elite? Quem são? Pessoas aqui hoje. Boa. Tudo bem? Desculpa o seu nome? Carolina. Deixa eu te perguntar aqui. Ó, não foi planejado, tá? Carolina, tá gostando do dia de hoje? Eu tô adorando, já consegui marcar 2 reuniões. Boa, e você entrou na formação do consultor de elite? Sim. Quando que você entrou? Entrei agora em janeiro. Boa. Tá gostando então? 2 reuniões agendadas. E depois começa a trabalhar por conta própria? Como é que é? Não, vou trabalhar na Portfólio. Aí. Boa, tá vendo? Obrigado aí, gente. Então vamos dar mais uma volta aqui, só para vocês verem que não é só a Carolina. São várias pessoas que estão tendo esse acompanhamento de consultores mais experientes. Vamos lá, Marcelão. Todo mundo aqui, ó. Aqui a gente tem consultor já trabalhando e pessoal da turma da formação do consultor de elite. Você fala, pô, Gui, mas tem tanta gente para ligar? Pensa comigo, qual que é o diferencial da Portfólio? A gente tem aqui os maiores influenciadores de finanças, né? Pessoas que têm a confiança da nossa audiência, pessoas que já acompanham o Thiago, o Perini, Guilherme Cadonhoto, Ricardo Figueiredo há muitos anos e confiam na gente, né? No ecossistema que a gente criou para que essas pessoas cuidem do dinheiro delas, né? Então a gente tem bastante lead, bastante pessoa interessada que o time da Portfólio cuide do seu dinheiro. Aqui de novo, mais consultores, mais pessoas sendo orientadas por esses consultores mais experientes. Certo, pessoal? Tudo formação do consultor de elite aqui? Sim. Boa, show aqui, ó. Mais gente. Estão gostando? Gostando, sim. Boa, estão fazendo reunião? Fazendo reunião, ligação, de monte. Boa, que bom. Estão aprendendo aqui? O cara é bom, então? Aprendendo bastante, já tem ensinado várias técnicas aí pra gente que tem dado certo. Boa, legal, pessoal. Boa sorte aí, depois a gente passa aí pra ver como é que tá, hein? Boa. Bom, bora lá. E aqui a gente tá chegando de novo, vocês estão dando até uma volta aqui, né, no podcast.
No podcast chega o pessoal, mais consultor, eu ia falar o pessoal do grupo, mas não. Mais consultores, mais pessoas sendo treinadas. Então, se você entrar na formação do consultor de elite, você pode, eventualmente, no nosso próximo evento, tá aqui. E muita gente vem de fora, tá aqui da cidade de São Paulo, tá? Então, pô, quero aproveitar para te fazer um convite, se você gostou, se você quer entender mais do mercado financeiro, quer ter a oportunidade de, em 2 anos, estar ganhando 15, 20 mil reais, se você se dedicar, se estudar, pô, se colocar em prática tudo aquilo que a gente oferece na formação, vai ser um prazer ter você aqui. Pode ter certeza, a demanda por bons profissionais, por pessoas dedicadas é muito alta, então se você quer fazer parte do time da Portfel, ter toda essa orientação, esse acompanhamento de pessoas profissionais, entra na formação do consultor de elite. Agora eu vou voltar ao podcast, hein? Boa, Belzinho. Muito bom. Eu me senti na Rede Globo aqui, sinceramente. Isso, pô. Isso aqui é bizarro. Ficou muito ótimo. bom. Ficou muito bom. Caraca, ficou top, hein? Isso aqui é novidade. Muito bom, cara. Bel, parabéns aí por ter estruturado tudo isso, hein? Agora, pô, tá vendo ali bastante gente. Quantas pessoas tem aqui hoje da formação? Mais 150. Umas... Da formação em si tem umas 110, mais uns 39 consultores de fato. Legal. Então, a cada 3 alunos, 3 alunos, a gente tem um consultor Obrigado, direcionando ali. Boa. Então, Essa mais ou menos junção do consultor mentorando a turma, né, os alunos, eu achei incrível. Eu tenho certeza que o Thiago, ele, nesse processo ali, observando os alunos, ele deve ter tido uma miscelânea de déjà vus dos primeiros momentos dele ali. Então, essa turma que está chegando, como o Rick bem colocou, pô, aquele mato alto que tinha lá atrás, já está todo capinadinho ali para eles. Incrível, parabéns. E, pô, eu queria fazer só 2 comentários rapidinho, né? O primeiro, falando sobre a formação. Hoje eu falo com muita confiança isso, o Thiago já está há um tempo na casa, também viu o quanto o curso vem melhorando, mas eu falo com segurança que esse é o melhor curso que você vai ter de Asset Allocation e Off Planning do país. Não existe nada igual. É robusto Óbvio que existem, demais. às vezes, cursos pequenos, focados numa coisa, mas assim, não tem nada igual, tão bem embasado quanto o nosso. E um outro ponto, porque aqui a gente estava falando um pouquinho sobre os primeiros 2 anos do consultor. Estando na Portfel aqui já aos meus 6 anos de Portfel, eu queria muito reforçar que essa é uma visão de curtíssimo prazo. Muito, cara. Quando a gente fala assim, não, vai ganhar 15 mil, 18 mil, 20 mil por mês, Porra, cara. isso é irrelevante frente ao potencial de ganho. Total. E por quê? Qual é o cálculo por trás disso? Né? Vamos supor, vamos lá, o Thiago está, vamos dizer, exemplo, não, Thiago, um consultor chegou em 2 anos numa carteira de 40 milhões. Factível, Rick? Factível. Temos Factível. muitos consultores Muitos com que bem chegaram. mais que isso em bem menos de 2 passaram. anos. Eu, quando estava sozinho no comecinho da Portfel, sem networking, fazendo toda a pesquisa sozinho, eu cheguei em 50 milhões de carteira em 6 meses. Mas vamos supor que eu seja um outlier e a pessoa chega em 40 milhões em 2 anos. Ela vai ter uma remuneração de mais ou menos uns 20 mil por mês. Mais ou menos essa conta. Por tá? volta. E aí você chegou lá nos 20 mil que você queria. Só que o legal da carreira do consultor é que ela cumpre vários critérios de empresas que são unicórnio. Alguns dos pilares do empreendedorismo que eu falo, eu não vou falar isso aqui agora, que acho que vai estender demais, mas o primeiro pilar é a exponencialidade. Por quê? O consultor, diferente dos outros profissionais que são comissionados, ele cobra uma taxa fixa, um percentual do patrimônio investido desse cliente. Se você é um bom consultor, o patrimônio do seu cliente cresce de maneira exponencial, certo? Todo mundo fala que investimento, juros, cresce de maneira exponencial. Então, se a carteira do seu cliente cresce cerca de 10% a 15% ao ano, com a Selic, né, com o rei da renda fixa aqui, sabe que isso dá para passar consideravelmente nesse momento, mas vamos pegar uma projeção de longo prazo aí, 10% a 15% ao ano de rentabilidade, e o cliente também faz aportes, 10% a 15% ao ano. Óbvio que essa é a média, tem cliente que aporta bem mais, tem cliente que aporta menos, tem cliente até que resgata quando está na fase final, mas a gente pode, com bastante segurança, falar aí que a média está em 10% a 15% ao ano. Então, se você soma esses dois para simplificar aqui, você vê que o cliente aumenta mais ou menos 25% ao ano seu patrimônio. Tá? Só que quando você pega 25% ao ano, em 3 anos, o seu patrimônio dobra. Né? A regra dos 72 ali é mais ou menos isso. Não é exatamente, mas a cada 3 anos seu patrimônio dobra. E se a remuneração do consultor é um pedaço do patrimônio do cliente, a remuneração desse consultor também dobra. Então, vamos dizer, isso sem captar nenhum cliente novo. Vamos supor que o consultor chegou em 40 milhões de carteira, com 100 clientes, tá? O que é um ticket médio baixo.
Mas vamos supor que ele chegou nisso. E ele fala, olha, eu estou satisfeito com 100 clientes, eu quero destinar a minha carreira a cuidar bem desses meus clientes. Depois de 3 anos, essa base, que antes era de 40 milhões, virou aproximadamente 80. E a sua remuneração saiu de 20 para 40 mil. Poxa, é legal? É legal. Felipe, isso já é a longo prazo? Não, a gente está falando de 5 anos. Ainda é curto prazo. 3 anos depois, você saiu de 40 de remuneração para 80. E 3 anos depois, de 80 para 160. E 3 anos depois, de 160 para 320 mil. E aí você fala assim, cara, não, peraí, Felipe, isso vai começar a crescer muito. Será que eu posso? E aí começa a entrar até nas crenças limitantes das pessoas de, cara, realmente dá para pensar? Dá para ganhar isso? Cara, é óbvio que dá. A gente tem um livro chamado The $1 Million Financial Advisor. Falei no Faria Lima aqui de novo ou não? Não te perguntei como colocar. Que é o consultor financeiro de $1 milhão. Ah, legal. Tá? Isso não, de 6 milhões de reais. Isso que eu ia falar. Traduzir até o O consultor financeiro de 6 milhões de reais. Que é um livro dedicado a fazer entrevista com consultores financeiros. Na verdade, no livro ele foca, na verdade, em quem tem mais do que $2 milhões por ano de receita. O que dá 12 milhões de reais. Então, você tem muitos e muitos profissionais com salários milionários em dólares, né? E que é possível. E quando você pega o salário médio, lembrando que médio vem de mediocridade, ou seja, a pessoa mediana, né? O salário médio de um financial advisor nos Estados Unidos é de $100 mil. Caraca! $100 mil, o que dá 600 mil reais, ok? Médio. Quando você vai para os top 25%, pô, estar entre os melhores 25% é relativamente fácil para quem se esforça. Os melhores 25% já estão na casa de $250 mil por ano. E aí você vai caminhando da top 10%, 5% até chegar nos consultores que efetivamente, que são milhares, né? Se são 400 mil financial advisor e 1% ganha isso, são mais de 4 mil consultores financeiros. Só de consultores financeiros ganham mais de $1 milhão nos Estados Unidos, é mais do que a gente tem de consultor no Brasil. Sim. Então, o oceano azul que existe é muito grande e eu gostaria muito que as pessoas não se limitassem ao pensamento de curto prazo, que é, vou ganhar 15 mil reais, 18 mil reais, que é um salário bom, é um salário decente, mas dá para ir muito mais longe. Porque se você quisesse parar nos 15 mil, você podia ir para outras profissões. Sim. Né? Analista, um coordenador na multinacional vai ficar nisso. Agora, se você realmente quer crescer de verdade e se tornar um multimilionário no longo prazo, óbvio, com muita dedicação, com muito esforço, essa é uma carreira que tem um dos maiores potenciais no Brasil. Não, e detalhe, liberdade geográfica, certo? Exato. Sem dúvida. E, cara, e o que isso é bom demais. Lógico, pô, você vai precisar atender um cliente, às vezes o cara tá com um patrimônio legal, pô, você vai presencialmente, às vezes uma boa parte dos seus clientes você vai querer atender pessoalmente e você vai acabar até se tornando amigo, amiga, né, das pessoas que você atende, porque você cria uma relação de confiança grande. Aí eu queria fazer até uma pergunta, até fazer antes uma observação. O Felipe colocou aqui, você tá na mediana tal, mas nada impede que você seja, esteja entre os top 25%, top 10%. Se você no seu trabalho atual tá entre as melhores pessoas na sua função, muito provavelmente você se esforçou mais do que a média. Então você já é uma pessoa que se esforça mais do que a média. Se você cair aqui na nossa formação, muito provavelmente você também vai ser uma pessoa que tem uma performance acima da média. Por quê? Porque você vai estudar mais do que os outros. Você vai trabalhar mais do que os outros. Pô. E detalhe, você não precisa estar entre os melhores da formação para estar entre os melhores do Brasil. Porque quem faz a formação e segue ela à risca já está entre os melhores do Brasil. Entendeu? Então não é que você precisa ser o melhor da formação, porque tem muita gente boa lá. Mas o fato de você estar se dedicando a fazer o melhor curso que tem no país sobre o assunto, realmente batalhando por isso, seguindo a nossa metodologia. E vale lembrar que na Portfel a gente tem cerca de 10 horas de treinamento por semana para continuar desenvolvendo nossos profissionais. Então, assim, seguindo tudo isso que a gente fala, muito provavelmente, óbvio que agora é o que você falou, tem que andar com as próprias pernas também. A pessoa tem que querer, tem que fazer, tem que se desenvolver. Muito provavelmente você vai até entre os top 5, 10% do país. Show.